Eu, Lázaro Gomes, manhã de sábado, visitando o ex-secretário de Turismo, professor Rubens de Alencar. Eu vou deixar ele falar um pouquinho, se apresentar para você, telespectador, para você que ainda não conhece ou conhece pouco do professor Rubens. Estou na casa dele. Professor Rubens, seja bem-vindo à TV Serra da Mesa, para o nosso telespectador te conhecer melhor, para aquele que ainda não conhece. Fala um pouquinho do Rubens. Seja bem-vindo. Bom dia, Lázaro Gomes. É um prazer poder estar aqui concedendo essa entrevista para você e para todos os seus telespectadores, para esse importante veículo de comunicação, né? Eu sou o professor Rubens Alencar Moreira, né? Estou residindo na cidade de Uruaçu já há 12 anos, né? Cidade no qual eu escolhi para viver, para criar os meus filhos, né? E cidade no qual também me acolheu e inclusive me concedendo o título de cidadão uruaçuense. Casado com a Ana Paula Rodrigues Catoira, né? Pai do Rafael Alencar, com 8 anos, e da Sara Alencar, com 3 anos de idade, e do Birajara Catoira, com 16 anos de idade, né? Genro da dona Aida Rodrigues de Oliveira, proprietária da UORJ Academia, ex-proprietário da Divan Papelaria, né? Pude dar a minha contribuição enquanto secretário de turismo do município, na gestão da então prefeita Solange Bertolino, e também assumindo no final do mandato a pasta da Secretaria Municipal de Habitação. Então esse é um pouquinho, né, professor Rubens, porque eu sou administrador por formação, né, e professor também por formação. Profissão no qual me orgulha muito. Dos 46 anos de idade que eu detenho, 23 deles é dedicado à sala de aula, a poder ensinar as pessoas a arte da administração, a economia, entre outras disciplinas que a gente ministra. Conforme eu disse, estou na casa dele, vim fazer uma visita e saber um pouco dele para falar sobre política. Rubens, uma conversa bem tranquila, eu gostaria muito de saber do Rubens. Para começar a nossa entrevista, você hoje é presidente do MDB? Sim, eu estou presidente do MDB, né? Recentemente o nosso presidente, na executiva do partido, né, eu estava no cargo de primeiro vice-presidente. E o nosso presidente, Evísio Silva, né, por motivos pessoais, particulares, por novos projetos, né, ele então tomou a decisão de se licenciar, né, do cargo de presidente por algum tempo. Não deixar bem claro, o nosso presidente Evísio Silva, ele não deixou o partido, ele apenas se licenciou para dedicar alguns projetos pessoais, né, no qual a gente respeita. É um grande líder, um grande articulador político, né, e então, enquanto primeiro vice-presidente, coube a mim assumir essa importante sigla, o MDB, que tem história aqui na cidade de Uruaçu, o MDB que tem um legado na cidade, o MDB que é muito lembrado, né, pela então nossa saudosa e ex-prefeita Marisa dos Santos, né, no qual coube a mim então dirigir esse importante partido aqui na cidade de Uruaçu, e num momento extremamente importante, né, no momento em que se aproxima aí das eleições municipais de 2020, né? Momento em que o PMDB saiu de uma eleição no qual nós não obtivemos êxito, respeitando, né, o poder da urna, respeitando o poder do eleitor em poder escolher os seus governantes que governam a sua cidade. Mas o PMDB, ele ressurge, o PMDB ele passa por um momento agora de reestruturação, né, e o PMDB chega forte para 2020. Eu estive acompanhando há um bom tempo o trabalho do Evísio, aqui registro e o cumprimento por isso, enquanto presidente, enquanto líder dentro do MDB. Lembro do Evísio Silva, desde a época da saudosa Marisa, conforme você falou. Então está aí os nossos reconhecimentos. Registro também que este repórter que vos fala não é mais político, esse repórter é apenas repórter. Aqui na TV Serra da Mesa não tem política, tem políticos. Por isso estou aqui com um
pré-candidato a prefeito? O MDB ele saiu na frente, né, na sucessão municipal de 2020. Há cerca de 2 meses atrás, foi o primeiro partido a manifestar, né, candidaturas próprias para o cargo de executivo municipal em Uruaçu. O nosso partido, para quem achava que o MDB estava morto, que o MDB estava acabado, o MDB surge forte com 3 pré-candidaturas já manifestadas de forma oficial para a sucessão municipal, cargo executivo, né, na cidade de Uruaçu. Nós temos aí a professora Fátima, que fez um brilhante trabalho enquanto secretária municipal de educação, né, deixou um legado importante na educação, né, sendo lembrada aí por toda a categoria da área da educação, e hoje detém o mandato de vereadora pelo MDB, né, é uma das nossas pré-candidatas do partido. E o outro? Nós temos também um empresário de sucesso, né, um visionário, que é o Fabiano Bueno, Fabiano Construtor, Fabiano da Nexel, né, que empresta o seu nome também enquanto membro e filiado do partido, também como pré-candidato a prefeito na cidade de Uruaçu. Fabiano Bueno é o segundo nome. Professor Rubens de Alencar, pré-candidato a prefeito, presidente do MDB, Uruaçu. Não tem como não perguntar. Você falou da família, falou da esposa. Ela gosta que o senhor seja político? Lázaro, olha, eu vou dizer uma coisa extremamente importante, né? E grande parte dos seus telespectadores vão concordar comigo. Hoje, grande parte da sociedade, né, tem se demonstrado totalmente descrente da política, totalmente descrente dos políticos, né, por tudo que a gente vê acontecendo a nível nacional, a nível de Congresso, né, as negociatas, né, o verdadeiro papel do agente político de querer governar para categorias, governar para minorias, algo que realmente tem enojado grande parte da população, né. A minha família, ela se resguarda dentro desse propósito, porque a política tem muita coisa negativa. Uma delas é a mentira, muita delas é a calúnia, né? E a preocupação deles é em preservar o Rubens Alencar, o pai, o chefe de família, enquanto pessoa. Porque quando você está na vida pública, você se torna um alvo fácil, né, do caluniador, do irresponsável, das pessoas que não te conhecem, que se dão no direito de ter uma rede social aberta para poder colocar fake news, notícias falsas, inverdades produzidas, né? Então a preocupação deles é mais nesse sentido da preservação, porque graças a Deus, há 12 anos que estamos aqui, não há nada que desabone a nossa conduta, mas ela milita o nome da nossa família. Eles me apoiam na decisão em que eu for tomar, né? Lembrando que eu sou apenas um pré-candidato a prefeito, não sou candidato a prefeito. O candidato a prefeito do MDB, ele vai ser homologado, ele vai ser ratificado, ele vai ser colocado à apreciação de todo o diretório. E o diretório, num evento democrático, é que vai definir quem será o candidato do MDB, né? Em sendo eu, com certeza a minha família irá me apoiar na decisão em que eu for tomar. O PMDB aceitaria ser vice de uma outra candidatura? Não, nós não estamos trabalhando com possibilidade de vice. Lógico que dentro de um cenário político há algumas siglas partidárias em que o PMDB não irá se unir, isso é fato, né? E existem outras siglas partidárias em que há possibilidade de uma união, de uma fusão, que não é descartado, mas a priori o MDB ele terá chapa própria e aí a gente vai trabalhar uma possibilidade de ver qual partido que se identifica com a trajetória, com a história e com os ideais e projetos do MDB para compor uma vice dentro da estrutura partidária. Para você, telespectador da TV Serra da Mesa, para você que está assistindo, ouvindo também nos grupos de WhatsApp, estamos falando com o professor Rubens de Alencar, presidente do MDB e pré-candidato a prefeito pela cidade de Uruaçu, Goiás. Rubens de Alencar, por que
o interesse em ser prefeito na cidade de Uruaçu? Lázaro, é interessante, vou te contar uma história aqui. Como nós estamos num ambiente bem intimista, estou na minha casa, estou na minha residência, né? E eu agradeço aí a oportunidade desse importante veículo. O jovem Rafael, que você teve a oportunidade de bater um papo com ele, o meu filho Rafael, que hoje está com 8 anos de idade, eu me lembro em um momento da história, ele tinha apenas 5 anos de idade, né? Na mesa do jantar, né? Nós estávamos fazendo uma refeição e eu fazia algumas considerações em relação à atual administração, né? E ele disse para mim, falou assim: pai, por que ao invés do senhor reclamar, o senhor não candidata e faz melhor? Eu, aos meus 43 anos, então, na época, hoje com 46 anos, tive que ouvir isso de um garoto de 5 anos dizer para mim o seguinte: não adianta reclamar, você precisa colocar o seu nome à disposição, vencer as eleições e fazer diferente, se é que você acha que você pode fazer melhor. Então, aquilo para mim soou como um tapa na cara, né? Mas me acordou para o seguinte quesito: hoje você tem muitas pessoas de bem que reclamam dos políticos, reclamam da classe dos políticos, mas infelizmente, Lázaro, não empresta o seu nome para disputar uma eleição para o cargo de executivo. Nós temos aqui em Uruaçu excelentes nomes, empresários de sucessos, profissionais liberais, médicos, advogados, economistas, que poderiam sim colocar o seu nome à disposição e fazer uma administração em prol da comunidade, da sociedade uruaçuense. Mas por tudo aquilo de negativo que a política detém, eles se furtam de colocar os seus nomes à disposição. Então, com essa história do meu filho, que cobrou de mim, que ao invés de eu criticar e cobrar que eu deveria colocar o meu nome à disposição, e se o povo assim entender que eu mereço essa oportunidade de dirigir essa cidade, de governar essa cidade, poder fazer diferente de tudo aquilo que eu havia pontuando e considerando. Então eu acredito que o Rafael Alencar, ele foi o meu maior incentivador a emprestar o meu nome como pré-candidato a prefeito dessa cidade. Chacoalhado pelo Rafael, seu filhotinho, Rubens de Alencar decidiu ser pré-candidato pelo MDB de Uruaçu. Agora, professor, gostaria muito de fazer um ping-pong para explorar mais esse espaço nas redes sociais, talvez até fracionar essa entrevista em 2. Vamos fazer um ping-pong com perguntas curtas, respostas compactas. Ping-pong com o presidente do MDB de Uruaçu, Rubens de Alencar. Ser presidente do MDB é bom? É responsabilidade. Executivo do PMDB é uma executiva maneira ou é pesada? Intelectual e com opinião formada. Passar pelo crivo da sociedade enquanto secretário de turismo de Uruaçu, que é custoso, representou o que para você? Experiência. Faria outra vez? Sim, por que não? É claro que galga cadeiras mais conhecidas, mas seria um vice? Tudo vai depender de uma direção do partido a nível nacional e estadual. Enquanto político, presidente que é, como avalia a crise no PSL? Lamentável. Governo do Estado de Goiás, deslanchou ou está patinando ainda? Eu acredito que poderia estar num patamar muito melhor do que está. Governo Bolsonaro, sobressai? A esperança que sim. Governo Municipal de Uruaçu, conseguiu emplacar ou não era o que você esperava? Por tudo que foi colocado nas eleições, por tudo que foi prometido, se esperava mais. União dos partidos e lideranças que se abstêm em candidatar em cargos eletivos, conforme o senhor colocou. Essa falta de união para eleger um candidato de Uruaçu a deputado estadual, como avalia? Lamentável, porque eu acredito que uma cidade como Uruaçu teria total capacidade de ter um deputado estadual com votação expressiva e nos representando bem e direcionando recursos para a nossa cidade. Mas infelizmente pela falta da união dos partidos políticos e dos líderes políticos da nossa cidade, eu vejo esse sonho distante. 2 vereadores pelo MDB na Câmara Municipal de Uruaçu.
Foi satisfatório? Para o primeiro momento, sim, mas eu acredito que para 2020 teremos mais. Fátima, a Fátima da educação, seria o segundo plano ou está em pé de igualdade junto aos três, enquanto pré-candidata? Todos os três pré-candidatos têm as mesmas chances, as mesmas opções e as mesmas possibilidades de ser o candidato majoritário da sigla. Tanto um quanto o outro, qualquer um pode ser o candidato do MDB. Sendo prefeito de Uruaçu, volta o carnaval ou não volta? Sem dúvida nenhuma, voltaria, porque essa festa, ela não só é uma expressão popular da cultura do nosso país, mas é uma festa que ela traz recurso, renda e gera emprego para a nossa cidade. Lembrando que um carnaval organizado e um carnaval seguro, só voltaria nas mesmas condições que nós fizemos. O nível do lago está baixo, o que representa a Praia Generosa para o carnaval uruaçuense. Um desafio de se pensar em preparar um atrativo turístico, né, à altura dos turistas que visitam a nossa cidade. Então, infelizmente, aí a gente depende da natureza para que os níveis possam subir. Onde a gestão municipal atual em Uruaçu deveria tentar para acertar mais? Acredito que a saúde é o grande gargalo. Encerrando aqui o ping-pong, tentando também encerrar a entrevista com o presidente do MDB, Rubens de Alencar. Repito, estou na residência dele. Algo mais, presidente? Eu sei que tem muita coisa para colocar, mas, para não ficar muito delongando, algo mais o senhor deseja colocar para a gente encerrar nossa conversa? Eu só encerraria dizendo, Lázaro Gomes, que num processo político e democrático, eu acho um tanto quanto injusto, numa eleição para cargo de executivo de uma cidade do porte de Uruaçu, a gente ter apenas 2 candidaturas. Até então, a população de Uruaçu achava que teria somente 2 opções para se votar. Machadinho, do Democrata, né, e Valmir Pedro, atual prefeito do PSDB. Né? Eu sempre defendi a ideia de que numa eleição para executivo nós deveríamos ter no mínimo de 3 a 4 candidatos. Né? Por quê? Eu penso que a população tem que ter mais opções. Uma eleição com apenas 2 candidatos, com Machadinho e com Valmir Pedro, soa como uma eleição vingativa em parte dos eleitores. Por quê? Fica assim, se eu não gosto do Machadinho, eu voto no Valmir Pedro. Se eu não gosto do Valmir Pedro, eu voto no Machadinho. Né? E a população ela merece ter 3 a 4 nomes, né, para eles poderem escolher dentre os 4 aquele que tem, aquele que te representa e representa uma gestão moderna, uma gestão voltada para a cidade. Né? Então, eu acredito que é questão do poder de escolha. E isso valoriza o processo democrático. Né? Uma eleição com apenas 2 candidatos. Eu defendo isso, inclusive, a nível de segundo turno. Se eu algum dia fosse um deputado federal, o meu projeto de lei é eleições em segundo turno, a nível municipal, estadual e federal. É muito cansativo. Segundo turno teria que ter, no mínimo, 3 candidatos. O Poder Aquisitivo manda muito. Agora sim, para encerrar, o Poder Aquisitivo manda muito, principalmente na cidade de Uruaçu, que eu vou falar, que eu moro aqui. A gente viu aí na última eleição que o Poder Aquisitivo fez a diferença, porém não venceu. Haja vista que o Valmir Pedro não tinha dinheiro, não sei se tem hoje, não estou muito presente, né, ao lado dele, mas como o senhor avalia, enquanto presidente do MDB, enquanto articulador, cientista político que é, o envolvimento do dinheiro, caixa 2 até, nas campanhas políticas, vai fazer diferença nessa próxima eleição, mesmo tendo fundo partidário a favor? Lázaro, eu acredito que isso já se fez valer com uma força muito maior. Haja vista que se nós voltarmos um pouquinho na história recente da política brasileira, no processo democrático, o nosso presidente Jair Bolsonaro foi o presidente eleito com o menor aporte financeiro da história deste país. Né? Hoje existe um veículo de comunicação com um peso muito forte, que os candidatos não podem ignorar: redes sociais. E o custo é baixo. Né? O MDB, historicamente, nunca fez campanhas milionárias, nunca fez campanha com grande aporte financeiro. O governo do MDB, ele sempre fez política com os pés no chão, com pouco recurso, mas com projetos, né, e com muita dedicação
e caminhada porta em porta. E não vai ser diferente. A gente sabe que você enfrentar numa eleição um candidato que busca uma reeleição, que tem a máquina administrativa a seu favor, que ele tem todos um aporte pessoal que participa do governo para poder ser cabos eleitorais, bem como também um candidato que tem condições de alocar um aporte grande de recurso financeiro na campanha. Isso tem o seu peso e não pode ser ignorado. Mas o MDB vai continuar fazendo a sua política simples, a sua política do olho no olho, né? Porta em porta, gastando a sola da botina, pé no chão e muita caminhada e muita simplicidade. Vou pedir ao professor para dar licença aqui, tira o braço, vamos mostrar aqui, camisa MDB, uma mensagem final e eu encerro a minha participação aqui na residência do professor Rubens, pré-candidato a prefeito pelo PMDB na cidade de Uruaçu e presidente do MDB. Uma mensagem final para encerrar. Obrigado. Fique com o professor Rubens. Eu quero deixar aqui uma mensagem especial direcionada a você, que é membro do PMDB, MDB, desse importante partido. Dizer para você, fique atento, porque dentro de breve nós teremos várias reuniões, vários momentos onde você que é membro poderá colocar a sua voz, a sua opinião e mais. Agora no mês de novembro nós vamos estar reunindo todo o diretório do MDB na cidade de Uruaçu num grande momento de confraternização, onde lá nós colocaremos a voz do partido e o MDB é o partido que te representa as classes minoritárias, as camadas mais sociais aqui da nossa cidade. E o MDB pode ter certeza, você que é MDB, você terá um partido forte e um partido que vem muito estruturado, com força projeto a 2020. TV Serra da Mesa, essa é nossa!